dia, meus amados. Nós estamos aqui para trazer mais uma devocional da série Inabaláveis, prosseguindo, não importa o que nos atinja. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Meus queridos amados, nós hoje vamos estudar um assunto que é muito relevante e que nós como cristãos, nós como cidadãos dos céus, nós temos que ter a noção de como lidar com as nossas autoridades. Então nós intitulamos essa devocional de hoje de como levar uma causa para uma autoridade. Então são aspectos importantes. Muitas vezes nós não sabemos lidar com pessoas que têm autoridade sobre nós. E como cristão, você enfrenta algumas situações em que você precisará convencer uma autoridade quanto à mudança de rumo, ou um chefe para mudar de direção ou tomar uma decisão sobre determinado aspecto. Aqui estão 6 coisas a serem feitas quando você precisar apresentar uma causa a uma autoridade. Você pode ver todas essas 6 ações na vida de Daniel, especialmente quando nós lemos o capítulo 1 do livro que leva o seu nome. Então a primeira delas é: desenvolva uma reputação de uma pessoa responsável. Provérbios 22 e 29 diz: você conhece alguém que faz um trabalho com cuidado e perfeição? Em pouco tempo seu valor será reconhecido e ele será chamado para trabalhar para o rei. Então, as pessoas que recebem muitas atribuições, as recebem porque são responsáveis. O oficial do rei tinha um grande respeito por Daniel, e por isso que Daniel foi capaz de fazer o seu apelo. Os cristãos devem ter uma reputação semelhante nos negócios, na sua comunidade, na sua igreja, na sua família. Então, meus amados, se quer uma coisa que você tem que, no seu trabalho, em tudo que você faz, é você buscar uma reputação responsável. É você fazer tudo que é para ser feito, é você chegar no horário certo, sair no horário que é para sair. A obediência às autoridades é muito importante. E você tem que se destacar, ou seja, não fique ligado basicamente aquilo que lhe foi atribuído, mas se você puder fazer um pouco mais, fazer com mais qualidade e você conseguir surpreender as pessoas nos quais lhe supervisiona, faça isso. Isso vai ser muito importante. Tem um ditado que diz que quem é visto é lembrado. Então, se você é visto como um empregado ou um funcionário público exemplar, naturalmente, quando for necessário você se manifestar, você vai ser ouvido. Então, desenvolva uma reputação de uma pessoa responsável. Em Daniel, nós também vemos uma outra qualidade: seja humilde e não agressivo. Nós vamos ler Provérbios 25 e 6, que diz assim: nunca pense em si como uma pessoa muito importante e nem procure um lugar de honra junto ao rei. Você não exige o que fazer. Daniel não fez isso. Ele pediu ao oficial do rei para tentar algo. Ameaças nunca vai funcionar. E principalmente com autoridades. A autoridade não gosta de receber ameaça. Seja humilde, porque se não for assim, você vai tropeçar. Então, muitas vezes, mesmo que nós tenhamos a convicção de que estamos certos, nós temos que ter habilidade, nós temos que saber ser humilde, que nós temos
a subordinação de outra pessoa. Então essa pessoa que está acima de nós, ela merece todo o respeito porque ela foi investida de autoridade. A Bíblia diz que nós devemos respeitar as nossas autoridades. Não é porque eu tenha mais conhecimento do que a autoridade que eu possa usar desses argumentos para enfrentar de forma agressiva ou até afrontosa uma autoridade. Só porque eu acho que tenho essa capacidade cognitiva de assimilar as coisas melhor que meu chefe, eu jamais posso fazer isso. Então a gente vai ver que Daniel não procedeu dessa forma. Terceiro aspecto que nós temos que ver, não seja desonesto ou manipulador. 2 Coríntios 4:2 diz assim: rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Meus amados, nós vivemos hoje momentos difíceis, onde o nosso país, infelizmente, nós temos maus hábitos, a corrupção ainda tem níveis alarmantes, e muitas vezes nós, como cristãos, não sabemos lidar num meio desse tipo. Imagine que você está num local onde tem problemas de desvios, e você não quer se envolver, mas aí tem dois problemas. Se você não se envolver, você vai ser mal visto pelos seus colegas. E o que fazer? Se você fica lá se abstendo de fazer coisas erradas, seus colegas vão querer lhe prejudicar. E se você se juntar a eles, você vai ficar também numa situação difícil. Você vai estar pecando contra Deus. Então a melhor forma, meus amados, mantenha-se firme naquilo que você acredita. E peça a Deus para de alguma forma lhe afastar dessas pessoas. E só assim então você vai ter condições de fazer aquilo que você acredita. Deus não honra a desonestidade. Deus diz que aquele que mente ficará sozinho. Então faça a coisa correta. De forma nenhuma você faça aquilo que vai abalar a sua estrutura de honestidade. Quarto ponto, nós temos foque nos objetivos e nos interesses da autoridade. Comece com o que eles querem, não com o que você quer. Muitas vezes a gente quer impor. Não, mas você tem que saber o que é que o seu chefe pensa, o que é que ele quer. Daniel disse ao oficial, nós temos o mesmo objetivo. Ambos queremos ser alimentados de forma saudável, não é isso? Eu só quero fazer de forma diferente. Nós não temos problemas com a meta, apenas como nós vamos executar esta meta. Veja, não consegue o que você deseja impondo a sua vontade indo ao encontro das pessoas que estão as pessoas que você está subordinado. Então nós temos que ter essa sensibilidade. Foque nos objetivos e nos interesses da autoridade. Quinto, escolha o lugar, o tempo e as palavras certas. E aí nós vamos aprender com Salomão, que diz assim: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Qual é o lugar certo? Sempre sem muitos ouvidos. Nunca vá tratar de um assunto sensível perto de muitas pessoas. Você nunca deve confrontar uma autoridade em público. Isso só vai gerar conflito e você não conseguirá o que você quer. Qual o momento certo? Qual a hora certa que você deve fazer essa abordagem? Eu diria para você, nunca leve uma demanda para uma pessoa quando ela está aborrecida, cansada ou com fome. Fique atento a esses aspectos, porque senão você pode receber um não bem redondinho. Quais as palavras certas? Seja educado e agradável.
São aspectos que a gente vai ver que Daniel, durante a sua vida, sempre teve essa postura. E por fim, confie em Deus se seu desejo não for atendido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se você recebeu o não, como você vai lidar com o não? Está preparado para lidar com o não? A Bíblia nos diz claramente que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Nem tudo o que acontece em sua vida vai ser para o seu bem. Mas você pode confiar em Deus, pois Ele trabalha para o nosso bem. Veja que ótima notícia! Você nunca terá que enfrentar uma autoridade sozinha. Jesus disse que nunca nos deixaria. Você tem o Espírito Santo, você tem as promessas de Deus, você tem uma família de Deus, a igreja. Logo você não está sozinho. A Bíblia diz: aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, meus amados, que você, com essa simples e curta instruções que você acabou de receber, que você aprenda a lidar com as autoridades. Quer seja no trabalho, quer seja na igreja, quer seja nas associações, nas reuniões de condomínio, onde quer que for. Esses são princípios basilares para você ter uma vida bem-sucedida, inabalável, prosseguindo, não importa o que nos atinge. Vamos refletir sobre alguns aspectos. Como você enfrentou as pessoas ou autoridades no passado? Como foi essa experiência? Hoje, você faria de forma diferente? Das 6 etapas que nós listamos, qual que você acha mais difícil? Qual a mais fácil? Justifique. Como é que outros cristãos têm sido uma parte importante de seu esforço para enfrentar uma autoridade? Então discuta esses aspectos com seu pequeno grupo, com sua célula, com sua família, no culto doméstico. De qualquer forma, nós estamos pondo a você aí a exercitar todo o conhecimento que nós passamos acima. E a nossa intenção é que você seja abençoado e tenha um dia excelente. É o que nós desejamos no nome de Jesus. Amém.